na live. Bom, meu nome é Guilherme, sou casado com a Camila, tenho dois filhos, o Bento, de 2 anos e meio, e a Ana Clara, de 50 dias, né? Tenho um apostolado aqui, né? O meu perfil, falo bastante sobre sexualidade, pornografia, relacionamento, casamento. Ó, o Jack já diz que postou um réu sobre castidade, gente. Depois vocês vão lá no perfil dele dar uma conferida. Né? O Jack Amparo também é um perfil muito show. Queria dizer nada não, mas o demônio termina na base com essa palavra. Bom, e Fê, Aleluia, irmão. então, através desse perfil aqui, a gente tem evangelizado, né, para falar sobre isso. E Fê, quem é você? De onde você está falando? O que você faz? Olá, pessoal. Meu nome é Felipe. Aqui no Instagram eu sou eu católico, também tenho um apostolado aqui. Testemunho sobre enfim, as mais diversas coisas da minha vida mesmo, né? Uma busca para rezar melhor, tentar conciliar trabalho com a vida de cristão católico. É, Tenho falado muito sobre casamento, porque essa é a minha realidade, né? Agora. Sou casado com a Mariana há 1 mês e 11 dias. Não temos filhos ainda. Mas, Ainda. Gui, eu tenho uma criatura maligna aqui, que é um gato, que destrói a casa, serve? Serve também, né? Eita. É, da minha formação, né? Sou engenheiro ambiental, só que não trabalho nessa área. Tô navegando aí por outras águas no momento. E acho que por esse trabalho que eu faço lá no Instagram e também por já conhecer o Gui aí de caminhada, ele me convidou hoje para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema, que para alguns é polêmico, para outros não, né? Para outros já tá mais acostumado, mas eu acho que é como o irmão aí falou, o diabo treme diante desse tema. Isso aí. E para começar, eu queria começar a falar um pouquinho sobre a castidade, um pouquinho do que está nesse livro aqui. Na verdade, até o que é um pouco. Hoje a gente vai ser algo muito mais testemunhal, mas de algumas coisinhas que eu vou trazer aqui, eu levo para a aula da comunidade que eu tenho, que a gente fez, né? Uma comunidade digital aí que a gente fundou, onde eu falo também sobre castidade lá. E essa comunidade chamada Ezerkenegdo, né? E Ezerkenegdo, Fê, vem do hebraico, né? Traduzindo, significa socorro de Deus. E essa comunidade, Fê, surgiu justamente porque muitas pessoas têm me pedido socorro na parte da sexualidade. E o Ezerkenegdo está em Gênesis, quando Deus faz o homem e Deus faz a mulher, uma auxiliar para o homem. Só que a nossa tradução veio meio sem jeito, sabe? A tradução real mesmo é: e Deus fez uma mulher, aquela que é socorro de Deus para o homem, né? Então não é só a palavra auxiliar, mas a mulher é socorro de Deus para o homem. Esse é o papel da mulher, né? Não é só como auxiliar. Então eu venho do Ezerkenegdo. E eu estudando isso, quando eu me deparei com o Ezerkenegdo, socorro de Deus, eu falei, cara, é isso. E aí foi quando eu decidi fundar a comunidade para ajudar as pessoas no campo da sexualidade. Então, se vocês tiverem afim, depois vão lá no link da minha bio, que vocês vão ter mais informações sobre a comunidade. E aí, para falar um pouquinho sobre castidade, aqui, né, São Afonso de Ligório vem dizer algumas coisinhas para a gente. Ninguém melhor que o Espírito Santo saberá apreciar o valor da castidade. Todo o preço é nada comparado de uma alma casta, né? Isso é Eclesiastes 26:20. E aí, ele vem dizer que a castidade faz do homem um anjo. Olha que louco, né? A castidade, exclama Santo Efrem, tu fazes o homem semelhante aos anjos. Essa comparação é muito acertada, pois os anjos vivem isentos de todos os deleites carnais. Eles são puros por natureza, as almas castas por virtude. Ou seja, o anjo ele não sofre essa tentação carnal porque ele é um ser espiritual. Então, o anjo, por ser um ser espiritual, ele tem todas as tentações, como orgulho, como vaidade, né? Mas a luxúria, a tentação da carne, ele não sofre, porque ele não tem carne. Então, enquanto ele é por natureza, a gente se torna casto por virtude, né? Então, assim, pelo mérito das virtudes, diz Cassiano, né? Assemelham-se os homens aos anjos.
E São Bernardo vem dizer: o homem casto difere do anjo não em razão da virtude, mas da bem-aventurança. Se a castidade do anjo é mais ditosa, o do homem é intrépida, né? E a castidade torna um homem semelhante ao próprio Deus, que é puro espírito, afirmação Basílio. Olha que interessante. A castidade, isso é muito forte. A castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é um puro espírito. Então, quando você é casto, você se torna puro, né? Como diz Davi no Salmo 150, 151, né? Senhor, eu quero ser puro, né? Eu quero ser puro como a neve, eu quero ser santo. Então, e a palavra vem dizendo, né? Somente os puros verão a Deus. Se você não é puro, se você morrer na graça, você vai para o purgatório. Mas somente os puros verão a face de Deus, né, Fê? E é muito interessante essa bem-aventurança, né? Porque bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Porque a castidade, ela é uma virtude, né? E ela luta contra um vício, né? Um pecado, que é o da luxúria. Só que vivendo a castidade, a gente tem a possibilidade de exercer outras virtudes, de colocar em prática outras virtudes, né? Que é a da temperança, da prudência, a da fortaleza. Então, assim, é muito interessante que quando a gente luta pela castidade, vem de anexo outras virtudes. Eu me lembro uma vez que eu fui em um encontro e eu me confessei com um padre do Instituto Verbo Encarnado. E ele falou assim que nem uma. Olha isso que ele falou. Nem o pior ladrão em gravidade não faz tão mal para a alma como um pecado contra a castidade, sabe? Falou para minha esposa isso na confissão, e na época era noiva, né? Não, na época era namorada, e falou isso para mim também. Porque. E de fato, assim, né? Não tá comparando pecado, gravidade, tá? Mas o ladrão faz mal pro outro, né? E tal. Só que assim, ele quis dizer assim dos frutos da alma mesmo, como a castidade, quando nós não a vivemos, como nós abrimos o nosso coração para viver a luxúria, realmente a possibilidade da gente enxergar Deus, ela vai sendo anuviada, vai sendo diluída, vai sendo destruída, a ponto da gente só enxergar carne nas coisas. Então não é só verão a Deus. Quando Jesus fala lá, bem-aventurados os puros porque verão a Deus, ele não está falando só do ver a Deus lá, né, quando estivermos no céu. Ele está falando daqui também, na terra, na nossa vida, ver a Deus nas coisas, ver a Deus nas pessoas. Quando nós não somos puros, quando nós não somos castos, a gente não consegue. A gente tende a voltar o olho para si mesmo o tempo todo e a tratar o outro como um objeto, seja do nosso prazer, seja para nossa satisfação, seja para nossa, sabe? Então a gente não consegue. Uma pessoa que não é casta, ela não consegue olhar para uma pessoa na rua sem sentir pelo menos um sentimento impuro, sabe? Ela não consegue pensar num namoro dentro de uma realidade pura, porque realmente aquele filtro que permite que a gente enxergue Deus nas coisas vai saindo, vai saindo. Só que assim, não se engane, né? A gente fala assim, a pessoa que é casta é assim, quem não é, não, e quem não é casto, enfim. Porque a pessoa casta tem um dom de Deus, porque a pessoa casta ela tem uma graça especial. Não, as virtudes, e é isso que é muito mais bonito, as virtudes, elas se dão justamente pela prática e a tentativa e a constância em praticá-las. Uma Então a gente conquista, né? adquire virtudes. Isso, exatamente. Nós adquirimos as virtudes. Deus vem com a graça, e a graça sobrepõe a natureza. Então, assim, você pede a graça, Senhor, me torne puro, ele vai te tornar. Só que como você vai colocar essa graça presente na sua vida, é, aí é a sua escolha, entendeu? É você realmente buscar também a constância em praticar. Porque se eu vou cortando as coisas impuras da minha vida, se eu vou tirando as coisas impuras, eu vou me tornando uma pessoa pura, entendeu? Se eu tô com um copo que tá lá impuro e eu começo a colocar água límpida nele, durante um tempo ainda vai estar água límpida com restos de sujeira. Só que chega um momento que começa a transbordar e a sujeira começa a sair, por um tempo continua contaminada até a hora que, se continuar caindo água pura, no copo só vai ter água pura.
né? Então é assim que funciona também na nossa caminhada, né, Gui? Sim, Fê, e isso que você disse é muito sensacional, porque as pessoas elas têm um costume feio de achar que só a oração basta, mas eles não entendem que oração é oral e ação de atitude. Então eu rezo, mas eu também eu faço, né? Executo. Então, enquanto eu peço a graça de Deus, Senhor, dá-me a graça de ser casto, de ser puro, eu preciso buscar meios para que eu me torne puro. Eu preciso buscar meios para que eu me torne casto. Né? Então, eu preciso fugir das ocasiões, eu preciso vigiar, eu preciso fazer as coisas. Eu não tenho que ficar sentado com os braços cruzados e falar assim, não, eu pedi a castidade, Deus vai me dar. Não é assim, né, que funciona. Então, vocês que estão nos ouvindo, entendam uma coisa. Você quer buscar castidade? Porque muitas pessoas também, Fê, que vêm falar comigo, já vem como derrotado, sabe? Tipo, Guilherme, eu já estou acostumado, eu não vou vencer isso aí, não. Né? Eu já tentei tanto. E a pergunta é, tentou mesmo? E se tentou, tentou só com as próprias forças? Porque só com as próprias forças você não vai conseguir. Né? É necessário a graça. Mas também só contar com a graça também não vai conseguir, porque você também não está fazendo a tua parte. Então, é um desejo profundo do coração, sabe? É uma luta, como diz, né? O céu é dos violentos, né? É você ser violento, é você buscar mesmo com todas as forças. E independente da ocasião, como você mesmo já disse para mim, é até se tornar um pouco mais radical. Né? Se você sabe que não, ou filme, ou música, ou qualquer coisa, vai começar a atiçar aquele desejo dentro de você, pô, corta isso, mas corta pela raiz. Porque não adianta você brincar e ficar em cima do muro, sabe? E falar assim, não, eu acho que daqui não acontece nada, irmão. O daqui você já caiu, você nem viu, né? Então a gente tem, O muro, né? Aquela historinha do muro, né? O muro já é do diabo. né? Então, né? Você já ouviu essa historinha do Já, mas muro? pode contar. Que aí tem a pessoa tá em cima do muro, aí tem o anjo e tem o diabo. Aí o anjo fica chamando a pessoa para ir pro lado dela. Aí a pessoa que tá em cima do muro olha pro diabo e fala, ué, por que você não tá me chamando também? Aí o diabo olha, porque o muro já é meu. Né? Então, a gente ficar em cima do muro, a gente já tá nas mãos, né? Uma coisa que é importante também, né, Gui? Por que as pessoas chegam derrotadas e tal? E assim, falando assim as pessoas, né? Gente, quantas vezes eu cheguei derrotado Eu também para também. conversar com outras pessoas, quantas vezes eu fui confessar, quantas vezes eu busquei auxílio de amigos, né? Porque fere profundamente. Os pecados da carne, eles ferem muito fundo a gente, porque eles dizem respeito especialmente a uma vontade que nós temos de Deus, né? Então, quando você está buscando o prazer sexual de uma maneira louca, de uma maneira desregrada, você na verdade está tentando preencher algo que esse prazer não vai preencher. É um vazio ali que só Deus pode preencher. E essa sua busca por Deus que está errada, mas é uma vontade por Deus. Por isso que a gente tem que fazer é começar a nos acostumar a se alimentar com as boas coisas para que nosso corpo entenda que existe um caminho. Né? É igual, por exemplo, café sem açúcar. Eu comecei a tomar café sem açúcar um pouco antes de casar. No começo, eu odiava, era uma coisa horrorosa. Não conseguia tomar café sem açúcar. Não conseguia. Porque eu ficava sentindo falta daquele açúcar, sentindo falta. Aí a Mariana, minha esposa, falava assim: ó, persistência, todo dia, todo dia. Aí eu li alguns lugares falando que assim, em 15 dias você vai se acostumar, o paladar se acostuma totalmente. Em um mês. Gente, eu demorei muito, demorei acho mais de 3 meses, 4 meses. Então era sacrifício, sacrifício. Hoje, sem brincadeira, se tem uma colherinha de açúcar no café, para mim estragou o café. Entendeu? Porque agora eu aprendi a gostar, não é só aprendi a gostar, eu realmente descobri um sabor que eu nunca tinha descoberto, porque o açúcar cobria o sabor do café. Hoje eu sinto o sabor do café e eu não sinto a menor falta do açúcar. Da menor falta. Da mesmo jeito a questão da castidade. Eu, durante muitos anos da minha vida, fui viciado na masturbação. Meu corpo já entendia que, assim, se eu tava com alguma tensão, se eu tava ansioso, se eu tava nervoso, ele já pensava assim, uma forma de alívio rápido. Ele já, tipo, era o caminho que eu tinha aprendido, que eu me condicionei. A partir do momento que eu comecei
Aí é a transição. Comecei a tomar o café sem açúcar, né? Tipo, a partir do momento que eu comecei a mostrar que existem outros caminhos, várias vezes ainda eu sofria. Eu sentia falta daquilo, porque era o caminho que meu corpo entendia. Hoje eu já não sinto falta, entendeu? Porque o que acontece? Eu aprendi, eu mostrei pro meu corpo que existe um caminho diferente, um caminho onde eu posso encontrar a satisfação, um caminho onde eu posso, como que eu vou resolver essa tensão, essa minha ansiedade, e que vai trazer até um bem-estar muito maior do que aqueles míseros segundos que depois a gente fica super mal se sentindo derrotado, porque justamente eles ferem a nossa alma e não resolvem o problema. Sim, isso que você trouxe é muito importante para as pessoas entenderem. O Felipe, ele se educou, entende? Ele se educou. E não caiam na besteira de achar que o Felipe também, muitas vezes, não é tentado. Ele tem que vigiar muito, porque às vezes, não sei como que você tá hoje, né, Felipe? Olha eu falando por você, né? Deixa eu falar por mim. Tô falando pro Felipe, eu não sei, eu falo por mim. Se hoje eu não vigiar, eu caio também. Porque assim como o Felipe, cara, nossa, pornografia e masturbação fazia parte da minha vida sempre. E era as mesmas coisas. Tensão, não sabia lidar com problema, ansiedade, tudo isso era escape, né? Tudo isso era motivo. Hoje não mais. Só que em constante vigilância. Porque eu. Só que por que precisa da castidade, né, Gui? Até mesmo porque, assim, aí muitos podem pensar, muitos devem estar aqui pensando, mas agora vocês não sentem mais falta da masturbação porque vocês são casados, então se sente vontade do prazer sexual, tá a esposa aí, e aí vocês se enganam. Se eu tivesse trazido aquela vida desregrada para o meu matrimônio, eu corria o risco de trazer também aquela objetificação para minha esposa e transformar ela num objeto de prazer meu e não amá-la e tratá-la de um jeito egoísta e assim, por isso a castidade é muito mais que o celibato. Não vamos reduzir a castidade a não fazer sexo antes do casamento, porque a castidade permanece no casamento, né? Não só no tempo de resguardo, não só quando a mulher está depois de ter filho ou quando um dos dois não está com vontade, então não, a castidade é até mesmo no ato. O ato tem que ser casto. O toque que eu faço na minha esposa tem que ser um toque casto. Eu tenho que amá-la, porque no sexo não é só a troca de fluidos, né? Eu não tô só lá, cada um sentindo sensações gostosas. Isso é reduzir muito. Isso é reduzir muito a realidade da relação sexual. Ali eu estou partilhando a minha alma. Ali eu estou partilhando palavras. Ali eu estou me entregando. Estou dizendo para ela que eu confio, que eu amo. Na verdade, o que acontece na cama é só uma concretização do que acontece na vida. Do jeito que eu trato ela e ela me trata no dia a dia. Do jeito que a gente se olha. Do jeito que a gente se conversa. Sabe? Tem muita gente pode falar, mas entre quatro paredes pode tudo. Eu posso usar nomes grosseiros com a minha esposa? Claro que não. Isso é casto? Eu destratá-la? Não, entendeu? Então, eu tenho que ser casto até mesmo na forma de viver minha sexualidade com a minha esposa, né? E se eu sou solteiro, é sim me guardando para quando eu for casado. Né? Então a castidade ela é muito mais que o celibato. O celibato é um voto, o celibato é uma promessa que você faz e acabou. Agora, a castidade ela é uma opção de vida, é uma forma. Eu quero enxergar as pessoas. Como eu que fui viciado em pornografia, eu que fui acostumado a ver pessoas, mulheres sendo tratadas como objetos nos vídeos, como que eu lutar para que aquelas minhas irmãs do grupo de oração, as mulheres que circundam minha vida, minhas colegas de escola, de faculdade, de trabalho, como lutar para não olhar para elas da mesma forma que eu olhava para os vídeos. Só a castidade, irmão. Só a castidade, que ela vai curando, ela vai tocando na alma, ela vai mudando a sua visão. Então, temos que cortar sim, Gui. Só fazendo um gancho com o que você falou aí. Eu falo por mim. Muitos anos de pornografia, hoje não assisto pornografia. Mas o que acontece? Se eu vejo um filme que tem cenas muito eróticas, isso já é um gatilho pra mim. Então eu preciso, tipo, se eu sei que é um filme besterol, esse tipo de coisa, eu não vejo. Eu não posso ver. Isso faz mal pra mim, entendeu? Então eu tenho que sempre estar. Às vezes a Mariana assiste um filme e ela fala, nossa, amor, eu assisti um filme brasileiro muito legal, só que eu não recomendo pra você. Por quê? Ela sabe disso. Às vezes filme brasileiro, a gente sabe que tem aí uma pegada às vezes mais erótica e tal.
Então, eu sei que eu não posso, porque isso é gatilho para mim, para eu lembrar, porque a minha memória se tornou um baú daquelas coisas que eu vivi, né? Então, é muito fácil ativar tudo isso. Eu preciso preencher de coisas boas, de bons filmes, de bons livros, de boas conversas, e de muita oração, porque E é preencher mesmo com a graça de Deus. uma coisa muito forte que as pessoas, às vezes, elas não entendem. Uma vez viciado, infelizmente, sempre viciado, né? Pornografia, masturbação, alcoolismo, droga, qualquer coisa. Uma vez viciado, sempre viciado. Então, por exemplo, se um alcoólatra ele vai lá, sente o cheiro do álcool, ele já começa a atiçar, né? Se aquele alcoólatra tá lutando. E assim, eu e o Felipe, eu também, se eu assisto alguns filmes junto com a Camila, às vezes, eu até chego umas certas cenas que eu começo a brincar com a Camila, né? Tipo assim, brincar tipo pra eu me distrair, entende? Começo a brincar com ela, a cena passa, eu volto a assistir o filme, às vezes. Eu já consigo até me controlar nessa parte. Por quê? Porque também é um gatilho pra mim. Então, pra vocês entenderem, e olha que legal, a esposa do Felipe assiste um filme e ela fala, olha, você não pode assistir. Então ela e olha que maturidade do Felipe entender que ela não sofre como ele sofre. Então para ela pode assistir tranquilamente, que não vai afetar ela como afeta ele. Então olha que interessante a maturidade, o diálogo dentro de um relacionamento. Se Felipe, eu garanto que se fosse um outro relacionamento imaturo, tipo dos casais que eu vejo por aí, ia falar assim: "Como é que você assistiu um filme desse?" E não sei o que, tipo assim, sabe, a pessoa, interessante que ela tá materializando na outra o problema que ela tem, né? Como é que você vai assistir? Não sei o que, você tá me traindo, tipo assim, mas a outra pessoa não tem problema de assistir. Quem tem problema de assistir é você, entende? Então as outras pessoas vão materializando o problema dela, a dificuldade dela no outro, e não tem maturidade para lidar com tudo isso. E cada um vivendo a sua luta, né? Então, acontece a mesma coisa, por exemplo, eu com a Mariana, quando, por exemplo, a Mariana é muito melancólica, é o temperamento dela. Então, se ela assiste qualquer filme muito dramático, ela fica mal, tipo, uma semana. Pensando naquilo, chorando e tal. Então eu sei que quando é um filme muito pesado, quando eu falo assim, amor, vamos assistir um filme, eu não vou propor um filme muito pesado, porque ao invés de fazer bem pra ela, vai fazer mal. Então, com ela é aquela coisa mais água com açúcar, um melodrama, sabe, tal. Eu não posso, assim, não posso ficar propondo coisas muito pesadas, porque isso vai atiçar a ansiedade dela, que são as lutas dela, né? Sim. Agora, muitas das lutas que eu enfrento são no campo da sexualidade. Só que assim, Gui, foi muito legal você falar assim, né? Que ajuda muito, né? Para quem é solteiro e para quem está num caminho de vocação religiosa, é a busca da graça de Deus, da oração pessoal, de um diretor espiritual sempre, claro, para ajudar nessa caminhada, mas essa firme vontade. Quando você está num relacionamento, é importante pessoas que os dois estejam buscando as mesmas coisas. E eu vou ser mais clara, é importante que os dois queiram viver a castidade. Porque quando está na palavra que a carne é fraca, é porque ela é mesmo. Né? Uma das primeiras coisas, antes de começar a namorar a Mariana, uma das coisas que a gente conversava muito, a gente já falava muito sobre isso, antes da gente começar a namorar. A gente já sabia o que a gente queria. Né? Porque é importante ter isso, porque assim, obviamente, como um homem saudável, eu sempre tive atração por ela e ela sempre teve atração por mim. Então, assim, E assim, tem dias que o nosso corpo fala, o nosso corpo, ainda mais, tipo, já tava, né, já tô mais velho, já tô. Então a gente tava, os dois se amavam, os dois queriam compartilhar desse amor. Então, às vezes, não é. O pessoal fala assim, não pode não pode beijar de língua, não pode. Às vezes menos que isso, gente. Às vezes bastava. Tinha dias que é um fogo mesmo que existe em você, que às vezes assim, a pessoa. Já teve vezes que a Mariana tá perto de mim e eu ficar excitado. Mas e aí? O que eu vou fazer com isso? Eu não tô sendo casto com isso? Claro que não. Como eu trabalho isso. Os dois estavam decididos. Eu não precisei tocar ou ir adiante ou ir até um limite. Não, eu percebi, nossa, hoje eu tô aqui com fogo aqui dentro, né? O que eu faço? Aí eu exercer as outras virtudes. A prudência. É prudente nesse dia eu estar sozinho com ela? É prudente eu fazer isso? A temperança, o momento certo das coisas, a constância, né? Então, e isso é os dois juntos. Porque isso também era ela. Às vezes, num momento de carência, porque nós somos pessoas que às vezes estão carentes, você dá um beijinho já é o suficiente de fazer cair, sim, sabe? Então, a castidade
vivida num relacionamento, ela tem que ser guardada e compartilhada, e um tem que ser sempre guardião do outro, né? Porque quando o pecado entra na nossa vida, ele quebra isso, né? Quando a Eva a Eva come da fruta e Adão come da fruta, quando Deus pergunta, Adão não cumpriu. Deus pergunta para Adão, porque ele é o homem, ele tinha que responder, ele era a cabeça, ele tinha que cuidar. Por que ele não puxou a culpa para ele? Falei assim, ó, eu comi, né? Ele jogou a culpa da mulher, né? Não, ele jogou para Eva. Tipo, ele feriu ali o papel dele, o compromisso dele com Deus de ser guardião, de ser. O relacionamento deles ali sofreu um lapso, né? E a relação de confiança, não fui eu, foi a mulher que você me deu. Porque naquele momento foi ferido isso pelo pecado. E um relacionamento, quando não é casto, é isso que acontece o tempo todo. Você tem duas pessoas se ferindo o tempo todo, por mais que não percebam, e gera uma carência muito profunda. Porque, como eu falei, a relação sexual é muito mais do que o prazer. Você troca, você encosta a sua alma na alma da pessoa, né? E aí é muito triste quando eu tenho muitos amigos e amigas assim que viveram, infelizmente, um namoro em que a sexualidade foi desregrada. E aí o que aconteceu? Depois que termina, sofre muito, porque uma parte sua ficou com a pessoa, né? Você trocou muito mais e se entregou, e aí a alma não consegue entender isso, que como assim eu me entreguei e agora não tô mais com essa pessoa, né? É por isso que o sexo tem que ser feito dentro do ambiente seguro do casamento, porque o casamento ele garante essa segurança, dizendo assim, eu te conheci, eu te amei, lembra? Os puros verão a Deus. Eu atravessei toda a casca que existia em você, eu vi a verdade em você, vi Deus em você, agora eu estou pronto a me entregar, porque Deus não é um homem que mente, Deus é um homem que acolhe, Deus é um Sim, homem que ama, né? e sabe, Então, Fê, eu encontro Deus na pessoa. e é justamente isso aí, porque quando eu me relaciono sexualmente com alguém, eu me dou por inteiro. Quando a gente faz sexo com alguém, para as pessoas entenderem o lance da coisa. Quando eu me relaciono sexualmente com alguém, eu estou dando um presente para a pessoa. Ou seja, o meu sagrado, o eu por inteiro, né? O Guilherme cheio de traumas, cheio de alegria, qualidades, defeito, cultura, machucado, cicatriz. Ou seja, eu estou dando o Guilherme todo para o outro, eu não estou dando meio Guilherme. Então, quando eu me dou por inteiro, que é esse presente, o presente ele tem duas características muito legais, Fê. Um presente, você dá ele por inteiro, você não dá metade do presente para alguém. Né? Eu falei, vou dar uma camiseta para o Felipe. Eu não vou cortar metade da camiseta do Felipe e dar só metade para ele. Não, é inteiro. E um presente não tem prazo de validade. Se eu estou te dando este presente, Fê, é para sempre. Né? Então, o sexo é esse presente onde eu me dou por inteiro e acolho o outro por inteiro. E quando eu acolho o outro também. Eu acolho os traumas do outro, a alegria do outro, os defeitos do outro, a cicatriz, a família, a cultura. Eu acolho tudo. Eu não acolho a metade. Eu falei, não, eu vou pegar metade da Camila para mim só. Né? Eu não vou pegar a outra metade, não. A outra metade não me interessa. A outra metade é chata. A outra metade me machuca de vez em quando, sabe? Não, eu tenho que pegar a Camila por inteiro. A Camila que me machuca muitas vezes. A Camila que pensa muitas vezes diferente de mim. A Camila que muitas vezes pega no meu pé. A Camila que muitas vezes reclama na minha cabeça e dá vontade de falar assim, vai pro quarto, menino, fica lá. É a Camila por inteiro. Entende? É a Camila por inteiro que eu acolho na minha vida. E sem prazo de validade, até que a morte nos separe. Então, o sexo, este presente, ele tem que ser dentro de um ambiente seguro, que é o casamento. Porque só dentro do casamento que eu tenho essa responsabilidade. Aí, Felipe, muitas vezes as pessoas falam assim, mas Guilherme, eu amo. Falei assim, se você ama, então casa. Falei assim, mas eu não estou preparado para casar. Então você não está preparado para ter relação sexual. Se você não está preparado para casar, você não está E o preparado seu para ter amor relação não é sexual. maduro o suficiente. Uma Sim, coisa que eu aprendi, é, o Gui, que a castidade ela nos amadurece, ela amadurece o amor, entendeu? Então, foi assim no meu namoro. Gente, eu tenho a graça, eu vou desmistificar agora aqui toda essa história que existe, né, especialmente para os mais jovens que colocam esse medo dizendo assim, mas e se você se guarda, se guarda, se guarda e vai chegar na hora você não gostar? E aí, né? Eu vou desmistificar isso, sabe por quê? No meu namoro, eu esperei para dar o primeiro beijo quando nós já estávamos namorando e esperei
para ter relação sexual quando nós já estávamos casados. Graças a Deus, Deus deu essa graça para nós. E quando foi o nosso primeiro beijo, ambos estavam nervosos. Tecnicamente falando, assim, a técnica do beijo, né? Com certeza deve ter sido um beijo extremamente destrambelhado. Os dois nervosos, ansiosos por aquilo. Só que foi maravilhoso. Dentro do meu coração, você me conhece, Gui, eu sou uma pessoa dramática, né? Dentro do meu coração era tipo assim, fogos da Disney, sabe? Dentro assim. Era assim que eu tava me sentindo naquele momento. Tudo aquilo fazia sentido. E eu lembro que, partilhando isso com uma pessoa, a pessoa falou assim: nossa, se foi assim com um beijo, imagina na noite de núpcias. E como foi na noite de núpcias, né? Os dois nervosos, os dois preocupados, os dois, né? Depois de tanto tempo, né? A gente namorou, né? Contando com o noivado, a gente namorou 5 anos e alguns dias, né? Para o nosso casamento. Então, foi muito tempo um tempo considerável de espera, de várias vezes que a gente teve, que a gente passou por vontades enormes, mas assim, a gente se guardou, os dois se deram apoio e tal. Então, chegou na noite de núpcias, era assim um acontecimento. Era assim, eu estava consumando aquilo que eu tinha jurado no altar, né? E aí, foi incrível. Vou dizer para você que, nossa, Felipe, foi, meu Deus, aquela mesma coisa do beijo. Estavam os dois nervosos, estavam os dois desengonçados. Não sabia como fazer. Mas como faz? Como coloca? Como não sei o quê? Como? Mas foi perfeito. Por quê? Eu encontrei na Mariana alguém que eu quero me entregar todos os dias. Eu quero me entregar todos os dias da minha vida até que a morte nos separe. Então, aquele momento fez tudo tanto sentido que foi a mesma coisa. Os fogos, só que foi fogos muito maiores, né? Foram os fogos de Réveillon, de Nova York, mais Copacabana, mais Moscou, e tudo isso junto que fez sentido. Então, eu lembro que um pouco depois a gente conversando sobre a nossa, né, sobre a nossa primeira relação sexual, a gente olhou um pro outro e falou assim: nossa, e as pessoas que diziam que esperar tanto tempo para chegar e não gostar, isso não acontece. Simplesmente não acontece. E uma coisa que é interessante é que a castidade, ela dá a possibilidade de eu conhecer a pessoa. Porque, assim, um casal normal do mundo, assim, quando tá sozinho, ele tá praticamente sempre namorando, ou se beijando muito, ou se amassando, ou transando, né? Então, aí, por exemplo, briga para fazer as pazes, aí faz sexo. Mas não procura a raiz daquilo. Mas por que eu briguei? Por que estava errado? Porque então você vai arrastando um arcabouço de coisas pro seu casamento, tanto que tem namoros aí de 10 anos, que quando você casa, morou junto, não consegue lidar, porque descobre que não conhecia a pessoa. E por quê? Justamente, a não viver a castidade durante todo o período do namoro impediu que esse casal se conhecesse verdadeiramente, entendeu? Que encontrasse realmente a verdade do outro. E alguém perguntou aí quanto tempo até o primeiro beijo. Foram 6 meses desde quando eu comecei, que eu me declarei para Mariana, até a gente começar a namorar, né? Então, tô pegando todo esse período. E, gente, eu lembro que quando a gente estava nessa coisa de flertar um com o outro, assim, especialmente nas despedidas, vinha uma vontade de falar assim: meu Deus, eu quero tascar um beijo nessa menina. Misericórdia, Senhor. Só que dentro do meu coração eu sentia assim: eu quero muito beijá-la. Só que eu quero beijá-la na hora certa. E aí eu percebi, a castidade me ajudou a entender que esperar para as coisas torna melhor. Eu fui para a faculdade, eu ficava muito tempo longe dos meus pais. Quando eu voltava, a saudade era tanta que era maravilhoso. Eu curtia os meus pais. Quando eu namorei à distância, porque teve um tempo que eu namorei à distância da Mariana, mesma coisa. Então, tudo que a gente espera, né? Quando, por exemplo, se eu como doce todos os dias, se torna algo comum para mim. É maravilhoso. Mas quando eu sei que no domingo vai ter aquela sobremesa, eu espero a semana inteira para comer aquela sobremesa no Sim. domingo. E ela se torna mais gostosa. Sim, e complementando essa questão que você falou, né, um namoro, gente, quando você realmente não vive essa questão da sexualidade, mas você vive essa questão do conhecer o outro, conhecer a alma do outro,
passa na cabeça do outro, quais são os sonhos, quais são os objetivos, os planos, o que tá ali. Cara, é sensacional, porque você consegue conhecer realmente a alma e você consegue resolver tudo num diálogo. Porque como o Fê disse, né? Quando às vezes no namoro você briga e para resolver você faz sexo, percebe que você não está conhecendo realmente o outro. Você só está querendo, não vê a hora de falar assim, que hora que eu vou ter prazer, né? Que hora que eu vou poder relaxar. E quando você vai para o casamento, se você não tem esse costume, né, da castidade no namoro, gente, no casamento vocês vão ter um choque tão gigantesco, porque você vai descobrir que dentro do casamento o sexo não resolve os problemas. Por quê? Porque no namoro você brigava, fazia sexo e cada um ia para tua casa. Agora no casamento é você conviver com essa pessoa todos os dias, dormir com essa pessoa todos os dias. E a única forma de você resolver os problemas é conversando com ela, é querendo entender o que o outro está passando, é você respeitando o outro. E o sexo, ele é consequência da vida real. O que o Felipe disse ali no começo é sensacional. O sexo é consequência da vida real. Não espere ter um dia inteiro só de merda e brigando e na noite ter um sexo gostoso. Você não vai ter. Porque mulher não funciona assim. Um padre, uma vez... Gui, nem homem. Nem Nem homem, homem. nem homem. Porque, assim, o homem pode ejacular. Mas o prazer... Só que, assim, o prazer mesmo, porque, assim, o sexo, ele é sempre consequência, ele não é sintoma. Então, às vezes, fala assim, nossa, eu não tô numa vida sexual boa com meu marido, né? A reclamação de muitas mulheres. Mas aí você vai ver, o marido tá ausente, ou ele tá muito preocupado com o trabalho, ou ele tá com alguma coisa psicológica e não consegue mostrar isso pra esposa. Então, você vê que tem várias coisas dentro do relacionamento que não tão legais, dentro daquele casamento, e isso se reflete lá, porque a relação sexual é só a concretização. É a concretização de como eu, desde o meu bom dia de manhã, o pessoal, existe mesmo essa fala que a relação começa logo quando você acorda, né? E é real isso mesmo, né? Um mês de casado, tenho vivido isso, né? Então, e o outro mito, né? Que você casa, você vai tipo, nossa, vou tirar meu atraso. Também não é assim, porque a outra pessoa não é só um objeto do meu prazer. A gente deseja junto, né? Então, quando os dois não estão desejando junto, quando aquilo não é um movimento orgânico do amor dos dois, então não vale a pena, não tem um porquê dele acontecer, né? Sim, A castidade ela ajuda a isso, né? a castidade, e só para ser um pouco mais objetivo para vocês, assim, é normal sentir tudo que a gente sente, o tesão que a gente tem, a vontade que a gente tem. A castidade, eu falei, às vezes é um fogo. A castidade, o que ela faz? Ela ordena toda esta vontade. Ela ordena todo este desejo que eu tenho para o amor e para amar. Né? Então, eu vou estar casado e vocês vão ter que entender, por exemplo, o Fê está no começo ainda, mas eu já estou 2 anos casados, a gente vai passar por um tempo, por um processo onde o filho chegou, aí você tem que trabalhar, você tem que cuidar do filho, você tem que cuidar da casa, você vai ter, você não é perder o tempo, o que eu quero dizer, você vai viver tanto, né, o seu dia a dia, que às vezes você não vai ter tempo para o sexo. E isso não significa ser uma coisa ruim. Não. Porque você vai entender que, caraca, eu estou vivendo tanto meu casamento, sabe? Dando tanta atenção para o meu filho, e no seu, tudo isso, que você vai ver e falar assim, putz, eu estou há algum tempo sem sexo já. E o homem, claro, que o homem incomoda muito mais do que a mulher, tá, gente? O homem, se ele fica muito tempo sem sexo, isso incomoda muito ele, de verdade, incomoda. Só que tem hora que você está vivendo tanto o teu casamento que você, às vezes, tá deixando algumas coisas passar. Opa, né? Deixa eu relembrar a minha esposa, que ela é minha esposa, né? E aí dá aquele carinho, vamos, né, namorar um pouquinho. Mas vocês vão ver que vocês não vão conseguir o sexo sempre. Porque outras coisas, como prioridade, às vezes vão estar no caminho. Por exemplo, a Ana Clara chegou faz 50 dias. Vocês acham que eu fiz sexo nesses 50 dias? Não tem como. É uma criança chorando a madrugada toda.
Durante o dia eu tenho que trabalhar. A Camila tá exausta, cansada, estressada. Eu também às vezes estou estressado porque eu não durmo. E é aí que entra a maturidade e também a castidade de entender o seguinte, que eu preciso amar e respeitar o tempo da Camila, assim como ela tem que respeitar o meu. Então, vocês vão ver que não é que o sexo não é tudo. O sexo é essencial, mas ele não é o principal. Então, nós vamos ter que ter muita maturidade para ter que lidar com tudo isso. Eu estava conversando antes de entrar na live com o Fê, né? O Fê falou assim, Gui, eu acho tão lindo os stories que você faz com a Ana, não vejo a hora de chegar aos filhos. E, gente, é maravilhoso o filho mesmo. Só que, ao mesmo tempo, você tem que estar preparado emocionalmente, espiritualmente, para lidar com todo esse tipo de situação. Porque o filho, infelizmente, no início, ele chora de dor, de fome, ele chora toda hora, de madrugada você não dorme. E, gente, um ser humano não dormir é o fim da picada, né? Então, imagina, a Camila sem dormir, eu sem dormir, a gente estressado, no outro dia eu tenho que acordar cedo para trabalhar, não sei o quê. E a gente tem que ter maturidade e a gente tem que, neste momento, relembrar o amor e a promessa que a gente fez no altar, porque senão a gente vai começar a brigar, a faltar o respeito um com o outro, só que a gente tem que entender que o problema que está ali não é justamente nós dois, mas a situação está acontecendo e a gente só tem que administrar. Então, olha o quanto isso vai afetando o relacionamento e se você não tomar cuidado, o casamento vai pro brejo, o sexo não vai conseguir resolver. É essa a conclusão que eu queria que vocês entendessem. Quando você não sabe administrar todo esse tipo de situação, gente, o sexo não resolve o problema, entende? Por isso que você precisa muito ser maduro, viver a castidade, amar sempre o teu companheiro, respeitar sempre o teu companheiro. Porque se você não souber lidar com essas situações, acredite, o sexo não vai resolver, entende? Sim, e é possível, né? Muitas pessoas tratam como, não só como não é possível, mas às vezes quando uma pessoa descobre, né, que você escolheu esperar, que você vive a castidade e tal, as pessoas, a maior parte não é nenhum preconceito que a gente enfrenta, é tipo um negócio assim, caramba, eu acho lindo, mas eu não consigo viver. Né? É basicamente o que as pessoas pensam. Mas quem disse que você não consegue? Né? Por que você pensa assim? Por que você acha que você não consegue? Porque uma coisa que é muito legal pelo fato da gente ser humano é que a gente tem domínio. Por exemplo, eu tô com muita vontade de fazer xixi. Muita vontade de fazer xixi. Mas a Mariana também tá. Aí eu falo assim, não, eu seguro a minha vontade e ela vai primeiro no banheiro. Depois eu vou, sabe? Tipo, o ser humano consegue fazer isso. Se eu fosse um cachorro, eu iria no pé do sofá ou em algum outro lugar lá e eu iria fazer xixi. O animal não consegue negar-se pelo outro. O ser humano consegue. É aquela coisa do amor mesmo, né? A gente consegue. Então você consegue viver a castidade. E aí, a gente, o cristão, porque existe um movimento que é agnóstico, ateu, que também fala dos males da pornografia e da masturbação. Porque isso já é comprovado cientificamente que faz mal. Né? Agora, a gente tem o benefício de contar com a graça de Deus, que sobrepõe essa nossa natureza. Então, além da gente ser humano, já ser dono de si, já conseguir, quando vem a graça de Deus, só que a gente tem que estar atento para a graça passar, por exemplo, para a graça vir e a gente experimentar dela, e não acontecer dela passar e eu nem ver, né? Porque isso aconteceu muito. A gente faz, especialmente quem está viciado na pornografia e na masturbação, faz promessas mirabolantes, né? Eu vou ficar não sei quantos dias, não sei o que, eu vou ajoelhar, eu vou... E, gente, é mirabolante mesmo. Eu, nessas minhas promessas, já atravessei a passarela de Aparecida de joelho, sem proteção no joelho. Porque eu falava, não, porque Nossa Senhora vai me ouvir, né? E tal, eu fazia as maiores assim. Só que, não. A castidade, ela é cultivada. Ela é cultivada. Aí teve uma vez que eu pedi uma graça, eu fiz uma novena de Santa Teresinha e a Santa Teresinha deu a rosa para mim. Falando assim, eu vou te dar a pureza. Beleza, recebi a graça, eu entendi ali, eu recebi. E durante um bom tempo, quase um mês, não caí nem nada. Aí eu falei assim, nossa, recebi a graça, recebi a graça. Só que eu não guardei a constância, eu não cultivei a graça, as virtudes. Eu continuei.
entrando, sempre vendo, procurando ver filmes que de alguma forma geravam, e a gente se defrauda, viu? A gente sabe, porque a gente é inteligente, a gente sabe que aquilo que a gente está assistindo vai estimular a gente, e pior, a gente quer isso, porque não houve uma conversão profunda nisso, nesse sentido da gente. E aí, quando eu vi, eu caí. E aí eu falei assim, putz, mais uma vez, eu pedi a graça, Deus não deu, Deus deu, mas a graça passou e eu não bebi. Entendeu? Então é cultivar. Se eu tivesse sido cultivado as virtudes em mim, aquela rosa que eu recebi foi a graça e ela permaneceria em mim. Mas passou. Agora é lutar. É lutar. Aí beleza, Deus me deu outras graças, né? Desde então. Então agora eu tô tentando viver. A última graça foi o meu matrimônio e eu tô cultivando isso e isso tá sendo a minha força para eu não cair nunca na masturbação, nunca na pornografia, nunca. Então então, assim, eu falo, às vezes eu falo meio subjetivamente, mal de pessoa que fez teatro, é mal de pessoa que. Mas eu quero que vocês entendam que cultivar a constância. Não existe um grande dia que você vai falar assim, parei e esse vai ser meu último dia. Se Não. você todos os dias alimentar a sua cabeça, né, com as boas coisas, com coisas puras, alimentar seus ouvidos, os seus olhos, orar, ser constante na vida de oração, se arrepender, estar firme nos seus propósitos, quando você perceber, você já não vai estar mais precisando disso. Ô, Fê, Entendeu? e eu queria trazer isso, e eu quero que vocês ouçam, e é muito importante que eu vou falar agora, né? O Felipe falou assim, tem gente que fala assim, eu acho lindo o que você faz, mas eu não consigo. Existe hoje aí as duas liberdades, a liberdade condicionada e o livre-arbítrio. A liberdade condicionada à vontade, né? Liberdade condicionada à vontade é dos animais. Ou seja, a vontade deles são condicionadas. O cachorro vai e se relaciona com a cadela. Ele tem vontade de comer, ele come a ração. Ele tem vontade de fazer xixi, ele vai lá e faz xixi aonde ele tiver que fazer. A vontade dele é sempre levada pela condição dele, sabe? É normal. Já o homem, ele tem a capacidade de arbitrar sobre a vontade que ele tem. Por isso do livre-arbítrio. Ou seja, eu consigo arbitrar sobre a minha vontade. Eu não sou condicionado a ela. Eu tenho a capacidade de escolher, eu tenho a capacidade de arbitrar sobre a minha vontade. Então, quando você fala assim, acho lindo o que você faz, mas eu não consigo, você está se mostrando um simplesmente animal. Né? Eu vivo pela minha vontade condicionada. Se eu tenho vontade, eu vou lá e faço e pronto, acabou. O ser humano ele tem essa capacidade de ser livre justamente por isso. Eu consigo arbitrar a minha vontade. Né? Então, pensa nisso. Você consegue sim, é possível sim. A diferença é que você tenta 1 ou 2 dias, cai e desiste. E não entende que, como o Felipe disse, é constância, é perseverar. Né? Não é achar que você fazendo promessas mirabolantes, você vai parar você vai ser casto de um dia para o outro. Não. A virtude da castidade é uma conquista. É você vivê-la todos os dias. Primeiro você tem que entender, poxa, então peraí. Então eu preciso entender que eu não sou um objeto, que eu sou uma pessoa, que eu tenho uma vontade e eu consigo arbitrar sobre ela. Então, por amor a mim, a Deus e ao próximo, eu vou viver a castidade, porque eu preciso me amar, eu preciso me respeitar e eu preciso tratar o outro com dignidade, eu preciso olhar para o outro e entender que ele é uma pessoa digna, que merece ser respeitada e que merece ser amada. Então, quando você começa a entender esse tipo de coisa, você começa a cada vez mais ter mais combustível para viver a castidade. Né? Eu queria até ler uma coisa para vocês, rapidinho. Santo Agostinho vem dizer isso, né? Olha o quão forte isso é. Grande, portanto, é a excelência da castidade, mas também terrível é a guerra que a carne nos declara para nola roubar. Nossa carne é a mais poderosa é a arma mais poderosa que possui o demônio para nos escravizar. É por isso, coisa muito rara, sair ileso ou mesmo vencedor deste combate. É difícil demais sair ileso deste combate. E é por isso que você precisa ordenar toda essa tua vontade, toda essa sua má inclinação para o amor. Entender que eu sou digno,
eu sou uma pessoa que mereço ser respeitada e amada, e o outro também. Então, não fique brincando de gangorra ou ficando em cima do muro e falar, acho que até aqui eu aguento. Não. É você lutar com isso com todas as suas forças. O céu é dos violentos, né? É com violência que você vence tudo isso. Sim. É, falaram aí, ó, no que até já pensaram em desistir da confissão. Eu vou te dizer, sabe? Não, a nossa misericórdia é muito pequena. Então, muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar por vergonha e também por falta de uma conversão sincera, né? Mas a misericórdia de Deus é realmente infinita, porque Deus, ele sabe disso. O Gui falou aí de Santo Agostinho, o Santo Ambrósio, ele escreveu um livro chamado O Esplendor do Lírio, né? Que é uma sequência de homilias sobre a virgindade, sobre a castidade, a pureza. E ele exalta mesmo como uma virtude dos fortes, né? Que permite você viver as coisas grandes. Mas ele fala de como que as pessoas são tentadas mesmo por isso. Deus sabe, é uma realidade da história, né? Eu li também um livro de Santo Antão, fala como ele foi tentado, como os outros monges lá eram tentados. Essa tentação, gente, é antiga, essa tentação da carne é antiga. Só que a misericórdia de Deus se renova toda manhã. Né? Então a gente não duvide dessa misericórdia. Vai, se humilha. A confissão é para isso também, para se humilhar. Você olhar para o Padre e falar assim: sou um pecador, eu pequei de novo. O máximo que você vai ouvir, às vezes, é uma bronquinha do padre, mas lembre-se, é Jesus te amando ali, né? E o Eduardo perguntou aí também como a castidade pode ajudar no discernimento vocacional. Ô, Eduardo, a castidade, ela é uma virtude que ajuda você a cultivar outras virtudes, como eu falei no começo, né? Então, por exemplo, pela castidade você exercita a sua prudência, a temperança, o discernimento dos espíritos. Então, até a sua capacidade de discernir sobre as coisas através da castidade se torna melhor. Porque quando você pratica a castidade, você já sabe os momentos e onde em que situações você não pode se colocar, em que momentos eu faço o ato de amor, em que momentos eu preciso guardar e me esconder para não abrir portas para vaidade, em que momentos. Então, assim, quando você vive a castidade, você consegue trabalhar todas essas virtudes. E aí, o discernimento das vocações, seja a matrimonial ou seja a sacerdotal, né, a religiosa, elas se tornam mais fáceis, porque a castidade ela não é uma virtude dos religiosos, né? Como eu te disse, o celibato é para eles. A castidade é para todos os cristãos. É o chamado para todos nós, né? E se Deus fez um chamado para nós, se Ele deu essa virtude para nós e nos convida a vivê-la e nos deu vários modelos de santos e o próprio Senhor como modelo, né? Será que seria impossível nós vivermos mesmo? Não, né? Com certeza não. Além de ser possível, é bom demais. Ela torna especial os momentos. Então, eu me privo do sexo por um tempo para poder viver o sexo bem. Eu me privo de situações que me levam a cair para depois viver as situações de uma forma boa. E isso é com todos os tipos de virtudes, entendeu? Então, por exemplo, a gula. Comer é bom demais, não é? Só que quando a gente come aquela comida gostosa e você fala, agora quando a gente come demais, fala assim, tem que tomar remédio no dia seguinte, é porque não foi legal, né? Você está colhendo as consequências. Então, com todas as virtudes é assim. Você espera para você viver aquilo bem. Então, eu como bem, eu faço amor bem, eu beijo bem, eu me guardo bem, eu consigo amar bem, entendeu? Então, tudo isso eu faço bem quando eu cultivo as virtudes. Fê, e até complementando, viu, Eduardo? Essa tua pergunta é muito ótima, porque, por exemplo, num relacionamento, né? Como é que eu sei que aquela pessoa é para mim? Como é que eu vou saber como é que eu vou saber que é com ela que eu vou casar? Como é que eu vou saber se essa é a minha vocação? Quando eu estou muito apegado à carne, né, a minhas paixões, ao sexo, percebe que eu não consigo prestar muita atenção naquilo que é mais importante, né? Eu estou preso demais naquilo que é temporário. Então, quando você vive a castidade,
você fica mais preso àquilo que é prioritário e eterno e sai daquilo que te dá prazer momentâneo, né? Então, quando eu deixo isso de lado, a carne, a vontade de lado, e só vivo aquele momento que é muito importante, que você é um pouco mais esclarecedor. Quando eu estou conhecendo mais a Camila, quando eu estou conhecendo aquilo que pode machucar ela, quando eu estou deixando me permitir ser machucado. E quando eu sou machucado, eu resolvo isso no diálogo. E você vai vendo que você vai discernindo muito mais fácil isso, porque você está levando isso mais para a vida interior e também está saindo de si para servir ao outro e não está se servindo apenas no prazer. Então percebe que quando você só busca o prazer, quando você vive essa relação sexual sem estar dentro de um casamento onde você se preparou, você não consegue perceber nem a si mesmo nem ao outro, porque você está apegado demais naquilo que é gritante no relacionamento, que é o sexo, que é o prazer. Então, quando você deixa esse prazer sexual carnal de lado, você começa a prestar atenção em coisas mais importantes e que são eternas. Aí sim você consegue discernir de uma forma muito mais fácil. Caraca, ela é pra mim, sabe? Eu quero casar. E outra coisa, né, Gui? É exatamente, novamente a gente volta. É justamente a bem-aventurança que Jesus falou, né? Bem-aventurados os puros, pureza e castidade é a mesma virtude. Então, bem-aventurados os castos, porque verão a Deus. Quando a gente cultiva a castidade, a gente consegue parar de olhar em si mesmar, parar de olhar para a matéria, parar de olhar para o prazer, parar de olhar para o momentâneo, a gente olha para o eterno, né? Essas homilias do Santo Ambrósio, ele fala, né, minha esposa está lendo, e ela falou assim, que ele fala muito disso mesmo, tipo, ele fala como é heróico a questão da castidade e da pureza, porque ela faz com que a gente consiga olhar para o reino de Deus. Só que aí você vai falar, mas Felipe, se eu olho para isso, eu não vou viver as outras coisas? Claro que vou. O que Jesus prometeu, né? Todas as coisas serão dadas em acréscimo, quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Isso pode parecer longe, mas não, é muito perto, né? Como eu te falei, quando você vive a castidade, o jeito de você olhar para as pessoas é diferente, o jeito de você falar, e eu não estou falando só com a sua namorada, com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu esposo, estou falando com qualquer pessoa. A forma de você olhar, a forma de você acolher, as coisas que você vai querer ouvir, as coisas que você vai falar para os seus filhos, ou quando você vai palestrar, quando você vai dar uma aula, quando você vai fazer um post, as coisas que você escreve, tudo isso, quando você é casto, tudo isso é permeado, tudo que você faz é permeado pela pureza, né? E aí as coisas são dadas em acréscimo para você. Ô Fê, a Fran falando aqui, graças a Deus deixei de comprar preservativos depois que conheci o Gui. Oh, glória a Deus, olha isso, né? Mas infelizmente caí no pecado da castidade novamente. Fran, é isso, você vai cair, mas não desiste, sabe? Levanta de novo. Quantas vezes eu, Felipe, ou até qualquer homem ou mulher, caiu no pecado da masturbação, caiu no pecado da pornografia e não parou por ali, entendeu? A gente não para, porque eu não posso me dar por vencido, porque não foi para isso que eu existo, né? A palavra vem dizer... É a liberdade, né, Gui? A gente é livre. Muitas vezes a gente pode entender a liberdade, tipo assim, mas se eu sou livre, eu posso fazer a hora que você quiser. Você pode. Só que se você está precisando fazer a hora que você quiser, significa que você está sendo escravo disso, né? Se você não pode escolher sobre a sua vontade, tipo, eu tô com muita vontade agora, mas eu não quero. Você é livre para não querer, entendeu? Ou você quer muito, mas você sabe a sua razão que aquilo não é bom para você, então você escolhe não fazer. Isso é ser livre, né? Sim, com certeza. Deixa eu ver aqui. O seu relacionamento ajudou a vencer este vício? A Sassa, né, que perguntou. O seu relacionamento te ajudou a vencer esse vício? Demais. É Sassa? Perdão, eu não... Então, eu também não consegui entender. Deixa eu colocar aqui a pergunta dela, peraí. O ruim dos nick, dos nomes, assim, né, do Instagram vem juntinho, a gente não consegue. Demais, Sassa, porque eu vou te chamar de Sá, tá? Porque eu vou pegar o comecinho aqui. Ajudou muito, porque uma das coisas que aconteceram, né, eu falei já isso com o Gui numa live que eu tive com ele há um tempo atrás, quando a gente estava falando sobre namoro. Uma das primeiras coisas que eu falei... Sensacional, prestem atenção.
Uma das primeiras coisas que eu falei com a Mariana, quando eu percebi o que eu estava sentindo por ela e tal, foi sentar e falar assim, e abrir todo o jogo mesmo. Toda a minha luta contra a pornografia, contra a masturbação e tal. E eu me lembro que eu fui muito envergonhado, e eu falei assim, eu entendo se você não quiser se relacionar com alguém assim, né? Porque, tipo, é dor de cabeça pro futuro, né? E eu lembro que ela olhou assim para mim e falou assim: eu olho nos seus olhos e eu vejo a vontade de mudar. Eu quero continuar com você, eu quero te ajudar a vencer isso aí, né? Então, ao longo da minha vida, foram muitas as fórmulas que a gente buscou. Teve um tempo que eu bloqueei todo o meu computador e a senha estava com a Mariana. Então, tipo, se eu preciso, porque aí eu teria que me submeter à humilhação. Se eu querer, se eu quisesse ver algum tipo de vídeo, eu teria que pedir a senha para ela, entendeu? Então, aí a fórmula, gente, cada um vai tendo a sua, né? Não é receitinha de bolo, né? Então, cada um vai construindo, mas justamente pelo cultivo das virtudes, ela queria me ajudar. Então, eu precisava ser violento em alguns momentos, né, comigo. Então, tinha isso, foi um voto de confiança. E foi muito importante essa confiança dela, né? Porque essa também, inclusive, gente, é a realidade de muitas esposas, né? Que o marido casa e não consegue largar a masturbação. Às vezes precisa até da masturbação para conseguir se excitar com a esposa, né? Significa que tem que terminar o relacionamento? Não. Significa que dá para tratar isso ainda. Confia, calma, paciência, que seu marido apoie ele, né? Porque ele tá lá em si mesmado, ele ainda tá no buraquinho, mas ajuda ele, porque você é uma com ele também, né? Então, o relacionamento foi para mim decisivo na vitória, sabe? Porque começou a acontecer isso quando eu tava vendo um vídeo pornográfico, alguma coisa assim, eu olhava e falava assim, se eu pensava na minha esposa, né, na época namorada, se eu pensava nela, eu mesmo me censurava, falava, não, não quero pensar nela desse jeito, não agora, não desse... E aí começou a me fazer mal ficar vendo aqueles vídeos, entendeu? Porque justamente o amor meu pela Mariana e consequentemente o amor que Deus tinha por nós estava ordenando a minha atração por ela estava ordenando para o bem, estava ordenando para ela, para o momento certo. Então, me ajudou a vencer tanto a pornografia quanto a masturbação, sem sombra de dúvidas. E é muito bom para o ser humano, e para o homem especialmente, a humilhação. Então, assim, você chegar. Não estou falando assim, né? Você, tipo, uma pessoa te humilhar na frente da sua família. Não. Mas, por exemplo, no ato de confiança, esse homem, ele se torna virtuoso quando ele se humilha. Se humilha para sua. Ele olha para sua esposa e fala assim: eu tô caindo nisso. Me ajuda. Né? Acreditar realmente confiar que ele não se dá por vencido, porque o verdadeiro herói é aquele que não se dá por vencido, né? É aquele que é livre, que é forte, que é. Então, sim, o relacionamento foi, para mim, decisivo. E eu já vi, gente, existem muitas histórias. Eu tenho amigos que foram viciados um tempão e e tipo, tomou várias decisões, bastou uma determinada decisão, determinada determinação e conseguiu. Comigo, eu lembro que eu falava, essa vai ser a última vez. Não foi. Então, para mim, não teve um grande dia. Simplesmente aconteceu. Por quê? Comigo, a conversão foi sendo assim, dia após dia, dia após dia. Até um dia que eu falei assim, nossa, não, eu não, né, não senti falta disso. E eu não senti falta disso, assim como hoje eu não sinto falta do café sem açúcar. Não senti. Hoje eu tenho a graça de todas as vezes, né, eu sou casado há um mês, e todas as vezes que eu tenho uma relação com a minha esposa, da gente realmente se alegrar tanto com aquilo, se emocionar pelo que está acontecendo. E assim, gente, o diabo é o pior macaco de imitação que existe. Ele não sabe fazer nada novo. Então, ele pega a coisa maravilhosa de Deus, ele comer, que é maravilhoso, e vai lá e transforma em gula. Porque aí torna um negócio insatisfatório, torna um negócio ruim. O diabo faz a mesma coisa. Quando eu passei a viver até mesmo a relação sexual de uma forma casta, eu percebi como é mais prazeroso. Né? E aí, tipo, como que eu, na minha vida inteira, fui viciado nisso? Tipo, fui viciado na masturbação, isso é tão pouco. Olha o que eu vivo hoje. Né? Vale muito mais a pena, é muito mais gostoso, é muito mais intenso, é muito mais verdadeiro. Né? E aí me deixa com vontade de ser um marido viril,
proteger a minha esposa, querer trabalhar pela minha família, porque o ruim da masturbação é que torna a gente fraco, né? Usa a nossa força, a nossa energia vital, vou dizer assim, nossa energia masculina, a gente fica ali triste, chateado, mole, não rende. Agora, quando eu tenho uma noite de amor maravilhosa com a minha esposa, no dia seguinte, gente, eu rendo no trabalho como eu não rendo nenhum dia. Né? Sabe por quê? Exatamente, porque tá ordenado. É um ato que ele me guia para o que eu tenho que ser, entendeu? Fê, tem uma pergunta muito boa aqui que eu quero responder, mas antes de responder, mais uma vez eu quero fazer o convite para vocês de fazerem parte da comunidade Zerknegdo, né? Como eu expliquei para vocês, é uma comunidade digital, onde por 2 meses a gente vai ter aulas, exercícios, desafios espirituais, para te ajudar a vencer, né, as suas dificuldades no campo da afetividade e também da sexualidade. Então a gente fala sobre amor maduro, sobre autoconhecimento, sobre temperamentos, sobre vocação, sobre pornografia e masturbação, sobre afetividade, sexualidade e castidade, sobre sexualidade no casamento, e tem uma aula bônus que as faculdades da alma, né? Então fica o convite para vocês aí participar. Guilherme, aonde que eu vou atrás disso? Pode vir falar comigo no direct ou no link da minha bio, tá? Que tá lá para você fazer a inscrição. Me fizeram essa pergunta: como educar o filho desde pequeno a viver a castidade? Isso foi uma pergunta sensacional. Mari, Mari, né? Mariana. Olha lá, a Antônia. Sim, super apoio. A Antônia participou da turma passada. Mariana, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que pensar do teu filho é nem pensar sobre sexualidade com ele. A primeira coisa é ensinar ele a amar. Simples assim. E como que ele vai ver, como ele vai conviver, como ele vai viver, como ele vai ver este amor entre você e teu esposo. O Bento aqui é um exemplo muito grande disso. O Bento, gente, toda hora, impressionante, ele fala assim: te amo, papai. Eu faço alguma coisa e ele fala obrigado, porque a gente ensinou ele a agradecer, né? Todo dia de manhã que a gente, antes de fazer qualquer coisa, a gente senta e vai rezar. Ele senta no meu colo, no colo da Camila, a gente faz alguma coisa, pede pro dia, tudo, e aí ele finaliza a oração falando amém. Eu não sei se vocês viram os stories que eu fiz esses dias, que eu rezei com o Bento, e aí o Bento falou amém. Então depois do amém, a gente reza uma Ave Maria, e aí eu, né, o cabeça da casa, saio abençoando todo mundo. E aí ele fica querendo me imitar, ele começa a fazer assim, tipo assim em mim, porque ele não sabe fazer o sinal da cruz ainda, né? Então ele vai lá e faz assim em mim também, tipo, Pai, Filho e Espírito, tipo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então o Bento, a todo momento ele tá vendo eu falar pra Camila, eu te amo. A todo momento ele tá vendo eu beijar a Camila, então do nada ele vem me dar um beijo. Do nada ele fala, papai, te amo. Então assim, a primeira coisa, antes de você falar sobre sexualidade com o seu filho, é falar sobre o amor. É você ser amor, é você amar o teu filho, entende? Então, o Bento, ele se sente protegido, ele se sente amado, ele se sente seguro, né? Então, o Bento, ele sabe de tudo isso. Tanto que alguma coisa acontece, ele já vem correndo pro meu lado, fala assim, peraí, eu vou aqui no mais forte. ele vai cuidar de mim. Então, o Bento, por instinto, ele já sabe que o pai dele ama, cuida e respeita ele. Entende? Às vezes eu também sou um pouquinho mais duro com o Bento. Por exemplo, quando vai jantar, eu não estou podendo dar janta para ele, a Camila não consegue dar janta para ele, eu vou lá, sento ele no meu colo e ele janta. Por quê? Porque ele vê e fala assim, pô, é meu pai, estou sentando no colo do meu pai, então agora eu vou ter que jantar, né? Então ele já tem essa diferença. A Camila fica puta, né? Comigo ele não janta, senta no teu colo e ele janta. Eu falei assim, mas amor, é normal. Você é a mãe, você é, né, o carinho, a atenção. Eu já sou, por mais que eu seja amor também, eu já sou um pouco mais firme, né? Falei assim, não, vamos aprender. Assim, eu trago essa ruptura, né? Então, assim, antes de... A mãe é mais misericórdia, né? O pai, ele é mais justiça, assim, tipo, é mais uma autoridade nesse sentido. Né? Gente, e falando nisso, até saindo um pouquinho do assunto, isso é muito importante vocês entenderem. Quando a criança nasce, ela tem uma proximidade muito gigantesca com a mãe, porque ela vai mamar, né, no peitinho. Então, ela vai ter muito esse contato com a mãe. E aí chega uma certa idade, o pai vai e corta isso, sabe? Traz essa ruptura. Porque se a criança, se o Bento só tem essa relação com a Camila, é realidade, isso é estudo, né? Já falaram muito disso. Ele vai começar a trazer mais
traços femininos, porque ele só está tendo isso de referência. É por isso que a importância muito do pai. O pai vem e traz essa ruptura, ele corta isso e traz um pouco mais da, entre aspas, agressividade para o relacionamento. Ele traz um pouco mais de força para o relacionamento. Porque se o E pai, existe. porque se o pai der uma de Desculpa. mãe, se o pai der uma de mãe também, gente, vai adiantar bosta nenhuma. Por que você tá fazendo aí? Entendeu? Então o pai, ele não pode vir fazer o papel de mãe também, de tentar. Não, se inventou. Tipo assim, você tem que trazer essa ruptura, porque a mãe tem o papel dela. Amém. É o papel da mãe dela, ser desse jeito mesmo, saber amar, paparicar. O pai não, o pai tem que chegar e trazer um pouco disso para trazer esse equilíbrio para a criança, entende? Você tem que ter essa referência. Oi, Fê, o que você ia falar? Não, e existe também, né, e é uma realidade, né, tudo que envolve as mulheres, ela é sempre um pouco mais interior, né? Então, até a anatomia, né? Se você Uhum. for ver, Sim. até a genital da mulher, os órgãos sexuais são todos internos. E você pode ver, tipo, as ordens religiosas mais contemplativas são a das irmãs, né? É sempre assim. E o homem, ele tem essa coisa de sempre de ser o ativo, né? Então, ele se realiza quando ele se entrega, quando ele faz, quando ele trabalha, quando ele se sacrifica. Então, a mulher, por isso que o Papa Francisco fala, né, ela é o coração da casa, né, o homem é o guardião da casa. Então, é importante até mesmo na educação dos filhos, no caso de educar o menino, sempre é ele se entregar, né, sempre ele amar e se doar naquilo que ele está fazendo, ter razão aquelas coisas, porque senão ele se torna um mimadão, uma pessoa acomodada, que não tem sentido. E a mulher, ela se encantar com os tesouros, ela encontrar a beleza das coisas, ela ser a harmonia, ela é, até mesmo amar a casa, amar a família e tudo isso, porque o que acontece? Aí essa menina também vai se guardar, porque tudo que é sagrado para ela, ela vai guardar, e o menino vai lutar por aquilo que é sagrado, né? Então assim, quando a gente cultiva isso também nos nossos filhos, até mesmo educando eles para a maioridade, né? Porque a gente faz isso com os filhos. Eu não tenho filhos ainda. No meu caso, está tudo aqui no campo das ideias, na teoria, né? O Gui já tá indo, já tem um menino e uma menina já para testar. Mas quando a gente educa os nossos filhos para isso, vai ser uma consequência da educação, né? Então, a forma como eles vão agir. Porque a gente tem que entender, gente, que só privar, se eu só privo meu filho das músicas ruins, meu filho das coisas, no mundo ele vai encontrar isso. Em algum momento ele vai ter contato com essas coisas. Não é só cortar, é saber fazer ele conseguir dar sentido às coisas a ponto de quando aparecer uma coisa ruim ele ter o discernimento de dizer isso é ruim, isso é uma coisa que eu não quero para minha vida, isso, entendeu? Porque uma hora o filho vai ser grande e vai ter contato com tudo que é ruim, e isso não sou, que é o que acontece na faculdade. Ó, eu estudei numa faculdade fora da minha cidade, né? Em outra cidade. E várias pessoas de várias cidades vão para lá. Quando acontece, entra na faculdade, pessoas que eram certinhas em casa se tornam pessoas tipo loucas na faculdade, querendo fazer tudo e tal, porque só viveu a privação, né? Ela não conseguiu ela não conseguiu ver sentido até mesmo nas privações, né? Então é muito mais profundo. A gente precisa educar os nossos filhos para que tudo aquilo tenha sentido para ele, entender que ele não é só o que é melhor para ele. É dessa forma que ele vai estar sendo pleno, que ele vai estar amando, que ele vai estar se entregando. Né? Ô Fê, e de forma mais objetiva, qual que é o papel nosso como pai e como mãe? Prestem atenção, o nosso filho, ele tem que ter contato com o que é belo, com o que é bom e com o amor. Quando ele tem contato com isso, ele vai chegar numa faculdade, ele vai chegar no mundo, ele vai ter contato com o que é ruim, e ele vai poder escolher. Isso que é sensacional. É o livre-arbítrio. Pera, em casa eu tive contato com o que é belo, com o que é bom, e com o amor, com o respeito, com a caridade. E aqui eu estou tendo contato com esse tipo de coisa. Pera, faz total sentido isso aqui fazer parte da minha vida. Isso aqui não. Entende? Então não é privando, mas é mostrando, explicando. E quando o outro tem essa consciência, esse entendimento, você vai ver que você cumpriu muito bem o teu papel como pai e como mãe.
Você não precisou chegar e falar assim, você não vai, porque não... Não. E é isso que vocês têm que entender, gente. O Bento, ele tem que ter esse contato com o belo, com o bom, com amor, com respeito, desde novinho, para quando ele chegar nos 18 anos, você não queira educar, não queira ensinar o teu filho o que é bom a partir dos 16, porque aos 18 ele vai entrar na faculdade. Cara, não vai dar tempo. Exatamente. Vai dar merda. Ô, Gui, é igual, por exemplo, a sua filha, né? Se ele vê como você ama a sua mãe e como você a ama, ela não vai se contentar com qualquer amor de qualquer rapaz. Ela vai falar assim, não, eu não saí da casa do meu pai para me contentar com isso. A mesma coisa a minha realidade do casamento. Se os pais são virtuosos e buscam a santidade, vivem um casamento pleno, né, cheio de amor, a possibilidade do divórcio nem vai passar na cabeça dos filhos. Eles vão falar assim, não, eu quero um casamento como o dos meus pais. Então, assim, isso é muito importante quando na nossa casa o filho encontra o que é belo, o que é verdadeiro, o que é o amor, que quando ele vai para os outros lugares, ele vai entender, nossa, aqui não tem o que eu tenho em casa. Né? O problema da privação pela privação, que é o que acontece, né, muitas vezes quando na faculdade que eu dei o exemplo, é que justamente a casa já está meio vazia. Quando você chega assim, você fala assim, nossa, aqui tem tudo que não tem na minha casa. Aí você se entrega nesse lugar, porque não tem um bom exemplo dos pais, ou até tem, mas não tem pais firmes, não tem pais que amam de verdade, tem pais que mimam, tem pais que paparicam só, tem pais que... Porque eu tô dizendo, por exemplo, essa pessoa que eu dei o exemplo, né, da certinha, ela tinha uma relação maravilhosa com os pais, né, mas será que era um pai, aquela figura paterna do pai firme, forte, que cuida, protege, entrega a vida? Será que é aquela figura materna, que é harmonia, que é conselho, que é coração, que também, sabe, que consegue equilibrar todas as coisas da casa? Então, quando tem tudo isso, sabe, será que foi completamente, ouviu nãos? Porque isso é importante. Né? Será que ouviu nãos alguma vez? Ou será que foi sempre sim? Será que sabia o seu lugar? Ou será que sempre foi tratado como um rei ou rainha? Então, tipo, quando o filho é vivido da forma como ele é tratado na casa, vai ser a forma como ele vai tratar o mundo, entendeu? Isso não tem dúvida nenhuma. E para vocês entenderem como você aprende a ser pai sendo pai, né? Você não nasce pronto. Gente, como eu aprendo a ser pai e ser homem com a Camila? Esses dias, o Bento ele não queria comer jantar. Ele queria gelatina. Né? E o combinado é gelatina só depois da janta. E eu tava na casa da minha sogra. A minha sogra foi perto da geladeira e falei assim, não. Vai jantar primeiro. E eu batia, e ele chorava. A Camila me chamou de canto e falou assim, amor, daquele jeito, toda mulher, né? Ele não vai jantar. Deixa a criança comer a gelatina, por favor. E aí eu fui lá, peguei a gelatina, dei pro Bento. Falei, vem comer gelatina com o papai. Naquele dia eu aprendi que o papel do homem nem sempre é pegar a rédea e apertar. Às vezes também é soltar e ceder. Então, olha como a gente vai aprendendo conforme vai passando o tempo e quando a gente ouve o coração da casa, que é a mulher. Porque a Camila é mais coração, né? Então, aquele dia eu ouvi o coração, mas tem dia que eu preciso me impor e falar, não, isso não vai acontecer. Então, às vezes a Camila respeita a minha decisão, mas eu sei quando eu tenho que ceder também na hora de educar a criança. Então, olha que sensacional. E aí, isso é importante, que é essa sintonia, né? O que é importante aí para vocês é essa sintonia mesmo. É literalmente o cônjuge, o pai e a mãe, eles têm que se colocar como prioridade sobre o filho. Então, por exemplo, qual que é a opinião que é a mais importante? A do Bento ou a da Camila? É a da Camila, ela é a sua esposa, né? Sim. Então, você escuta ela. Porque o Bento vai fazer birra, ele é criança. Sim. Né? Agora, se a Camila olha e fala assim, não, ele precisa, vamos forçar mais um pouquinho para ele comer. Então, é essa a decisão do casal, né? Vem à frente das necessidades do filho. Porque eu também já ouvi muito isso de pais e mães falando assim, filho é a única coisa que não se perde na vida. Às vezes marido pode vir, pode ir, mas filho é para o resto da vida. Não, gente. Não. O filho uma hora vai sair de casa. O casamento é para sempre. Né? Você é um com seu marido, não com seu filho. E uma coisa que vocês têm que entender. O meu cônjuge, a Camila, é infinitamente mais importante do que o meu filho.
Isso vocês têm que entender. Não, claro que eu não vou abandonar o meu filho, gente. Não é isso que vocês querem, eu quero que vocês entendam, tá? O filho é nossa vida, a gente entrega a nossa vida por ele. Se falar assim, teu filho vai morrer, você quer dar a tua vida? Sim, eu dou minha vida por ele. Mas vocês têm que entender que entre o filho e o cônjuge, você vai passar a tua vida inteira com o teu cônjuge, o teu filho vai sair de casa, ele vai embora, entende? Ele é a consequência do amor, né? É, O filho é a consequência do amor. entendeu? Então, assim, são as experiências que o Bento vai tendo dentro de casa, esse tipo de experiência, que eu tenho certeza, bom, eu espero, né, que ele vai crescer, sabe, entendendo, cara, isso é justiça, isso é amor, isso é ser homem, né? E eu fiz um post, eu acho que você acabou vendo, Fê, não sei se vocês estão assistindo, estão vendo também, que eu fiz um post que eu escrevi para Ana Clara, uma foto que eu tô com a Ana Clara, onde eu falo justamente isso, né? O meu desejo é a Ana Clara um dia, quando ela for mais velha, ela olhar para trás, ver o meu relacionamento com a Camila e com ela também e falar assim, caraca, se tu quer entrar na minha vida, você tem que ser igual ou melhor que o meu pai, né? Eu não vou aceitar qualquer um na minha vida, porque É nivelar por cima. nivelar por cima, porque assim, meu pai ama tanto, meu pai respeita tanto, meu pai protege, meu pai cuida, aí chega um marmanjinho querendo mandar na minha vida, querer ser ser controlador, macho escroto, mal educado. Eu falei, não, isso aqui não serve pra mim, não. É do meu pai pra cima, entendeu? Então, assim, quando a minha filha crescer, eu espero do fundo do meu coração que ela tenha essa consciência. Quer namorar comigo? É do meu pai pra cima, irmão. Do meu pai pra baixo, você nem vai fazer parte da minha vida. É isso que tem que acontecer, entende? E a mesma E coisa que aí que é importante também, né, Gui, a castidade entra aí também, até mesmo na maneira como a gente trata, porque se os nossos filhos veem como nós tratamos as nossas esposas, as mães deles, e elas nos tratam de maneira casta também, é algo muito harmônico, é pleno, é bonito, né? Por que eu falo que é bonito? Porque a beleza também é uma coisa que toca no coração das pessoas. Então, foi igual eu falei. Eu tenho, por exemplo, como exemplo, o casamento dos meus pais. Meus pais têm um monte de defeitos. Eles têm um monte de problemas. Mas o divórcio não foi uma coisa que nunca, mesmo antes de eu me converter em 2010, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Porque quando eu olhava, eu falava assim, nossa, eu sei que é possível sim. Eu vejo pelo casamento dos meus pais, sabe? Então, a maneira como meu pai olha para minha mãe, a maneira como ela trata ele. Então, assim, isso foi sempre. E tinha afetos ali em casa. Eu via meus pais se amando, se abraçando, dando beijos. Claro, dentro do que é prudente, claro. Vamos ver, né, as coisas que eles fazem entre quatro paredes é deles, mas estou dizendo assim, eu via esse amor também sendo mostrado também no carinho e tal. Não estou dizendo que, se você nunca viu seus pais e sua mãe, porque tem pai e tem mãe que é mais reservado, até mesmo com as coisinhas mais simples, um abraço e tal. Mas, assim, em outras coisas, a castidade, ela também é na maneira como fala, na maneira, às vezes, como põe o prato, sabe? Até isso a castidade pode. Às vezes, eu já vi isso na minha família, em reuniões de família, às vezes eu vejo um tio destratando uma tia, assim, sabe? Às vezes falando do corpo dela de uma forma assim, olha essa coxa, olha esse não sei o quê, fazendo uma piada. Mas é casto isso, né? Tá expondo ela ali, o pessoal pode rir, pode parecer que é bonito aquilo, mas será que aquilo é uma atitude casta? Aí vamos lá, eu tenho meus primos pequenos que veem isso, né? E aí, né? E é assim que um homem trata a mulher? Pode ser que ele seja super carinhoso na casa, mas é só um exemplo que eu peguei à parte para dizer assim como a castidade ajuda a gente até nos pequenos atos, nas coisas corriqueiras do dia a dia. tem, tem uma pergunta que eu quero que você responda, Fê. É, o que vocês acham de um casal jovem morar na casa dos pais mesmo depois de casados? Eu ia dar uma resposta mais feia, mas o Felipe ele é mais de boa que eu, então responde, Felipe. Pelo amor de Deus. Não, é que eu não quero ser ignorante na resposta, porque, Não, pelo não amor de Deus, tem gente. como. Não tem como. Claro, claro assim, né? A gente não pode fechar os olhos para as realidades. Por que estão morando na casa dos pais? É porque a casa está construindo e não está pronta, sei lá, uma coisa assim? Aí é uma coisa. Mas, tipo assim, quando você casa, você já é uma família. Gente, uma das coisas de ser família é que você tem uma autonomia para administrar a sua casa do seu jeito, da sua forma, a forma que você e sua esposa, né, decidiram. Então, assim, imagina, só imagina, faz aqui um exercício.
a sua mãe dando dicas em como você vai decorar a sua casa, a sua filho. Seu pai falou, não, mas não é assim. Você, tipo, tá fazendo um esforço para fazer o filho comer salada e vai sua mãe dar um doce. Sabe? Tipo, será que os pais têm que ter esse tipo de contato com a nossa vida, esse tipo de intervenção, esse tipo de autoridade? Acredito que não. Né? É, e é Acho que eu vi justamente. pra não. Voltou agora. E é justamente isso, gente. Eu penso assim: se você. É igual ele falou, se você casou, mas a casa tá ficando beleza. Mas se você casou para morar com os teus pais, você não tá preparado para casar. Primeiro, você não tá preparado para casar, né? É aí que eu falo, é onde Homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e juntos serão uma só carne. Tá lá, tá na palavra isso. Gente, não dá certo. não dá. Não dá certo. Então assim, você quer. É um casamento que já fracassou, entendeu? É um casamento que já começou fracassado, para acabar. Porque, gente, pelo amor de Deus, que homem frouxo é esse que vai aceitar? Vamos casar? Aí Fê, vem a pergunta: por que você tá casando? É para fazer sexo? Né? Porque quer ficar na casa dos pais, quer continuar morando com os pais. Poxa, pelo amor de Deus. Eu conheci esses dias, Felipe do céu, me subiu uma ira onde eles estão. Um casal de jovem, nenhum dos dois trabalham, moram de aluguel, e o pai, tanto da menina, os pais da menina e os pais do menino, paga tudo a conta, tudo, paga tudo. O aluguel, a comida. Eu falei, gente, pessoa, que vida e pessoa imprestável, sabe? Eu falei, o que você está fazendo na tua vida? É, precisa amadurecer, né? Porque assim, a Antônia falou aí, é a Antônia, né? Ela até falou assim, porque o pai fala pra irmã dela que quando ela casar, quer que ela more junto com eles. Antônia, pros pais é meio difícil às vezes eles entenderem que quando, literalmente, que a sua irmã, se ela estiver casando, ela não será mais filha. Entenda-se entre aspas. Ela não pertence mais à família de vocês. Ela é uma nova família, entendeu? A gente tem essa coisa, família, mãe, pai, filho. Os filhos, depois que casam, não fazem mais parte do núcleo. Quando sua irmã casar, quem vai ser o núcleo? Você, seu pai e sua mãe. A hora que você casar, se você casar, se essa for sua vocação, aí o núcleo vai ser sua mãe e seu pai. No final, eles só terão a eles, entendeu? E você vai ter seu marido, ou o seu convento, se for religiosa, e a sua comunidade, né? E a sua irmã vai ter o marido dela e os filhos dela. Então é uma outra família. É difícil. Não estou falando que é difícil os pais entenderem, porque é uma ruptura. Só que a vida é feita de rupturas. Então, por exemplo, quando eu comecei a namorar a Mariana, o pai dela teve crises de ciúmes. Crises intensas. Ela precisou enfrentar o pai dela. Quando eu noivei a Mariana, teve um tempo que eu fiquei um tempão fora de casa, e quando eu voltei eu tava meio magro. Minha mãe, na hora, teve tipo um ataque de ira, como se a Mariana não tivesse, sabe, me alimentando e tal. Eu precisei, coisa de mãe, gente, coisa de mãe. Aí eu precisava ser firme, né? Eu chamei minha mãe de canto e falei assim, é comigo que você tem que tratar. Eu sou adulto. E não é pra você destratar a Mariana, porque se você destratar a Mariana, eu vou evitar ficar vindo aqui. Porque ela é a mulher que eu escolhi. Então tem que entender que chegou um momento que é assim, eu escolhi. Né? Então, é preciso pôr limites, porque não é nem por mal, é por amor. Por exemplo, ali era por amor. Minha mãe ficou preocupada comigo porque eu emagreci. A minha mãe, o pai da Mariana ficou preocupado com ela porque ele ficou assim, preocupado. Ele ainda não me conhecia o suficiente para ver se eu era um bom homem para ela. Então, natural, é amor. Só que a gente precisa dar limites ao amor dos nossos pais, entendeu? E porque vai chegando um momento que as decisões são nossas. Então, depois que eu casei, igual, por exemplo, meus pais vêm aqui na Páscoa, aqui em casa. Minha mãe já veio ideia, falou, vamos, porque eu vou fazer isso, não sei o quê. Eu falei, não, não, não. Quem vai fazer o almoço vai ser a Mariana. Vocês vão ser visitas, né? Então, tipo, vocês vão vir visitar-nos, né? Não quero. Eu amo a comida da minha mãe, gente, é incrível. Só que ela vai vir na minha casa, agora é a vez dela, né? Ela recebeu tantos amigos meus quando eu morava lá, agora ela tá vindo aqui, ela vai ser a E visita, isso, né? e é Então tem que justa, pôr esse tipo de limite. isso é muito importante, Fê, porque se vem a tua mãe quem faz o almoço, você rebaixa a Mariana. Fala assim, peraí, é a minha casa, são as minhas coisas, é o meu casamento, é o meu esposo. Então, E realmente, quantos casamentos acabam ou entram em crise
por causa da influência dos pais. Às vezes, tipo assim, a sogra trata mal a, a nora e o marido não se impõe. Ele, tipo, ele se faz de cego, sabe? Tenta passar pano. Não, tem que pôr limites. Nossas mães, nossos pais nos amam e a gente tem que honrá-los. Honrá-los sempre. Mas honrá-los não é ser submisso. É entender que chega um momento que houve sim essa ruptura. E a família, agora são duas. Então, hoje, a minha família é a Mariana. Se eu precisar escolher, não vai ser meus pais que eu vou escolher. É a Mariana. Entendeu? Não é o colo, não é o colo da minha mãe que eu vou buscar. Se eu precisar desabafar, se eu precisar demonstrar algum tipo de fraqueza interior, porque eu sou um ser humano, vai ser para Mariana, que é quem eu prometi a fidelidade para a vida inteira, né? E ela para mim. Então, é isso, os pais precisam entender. Gente, Aí seu pai deve falar isso assim, tipo, mais numa forma carinhosa, mas se é verdadeiro, seu irmão uma hora vai ter que dar um chega pra lá nele, vai ter que impor um limite. sim, é uma coisa que acontecia no começo que eu achava que, eu acho, né? Nunca falaram nada, mas eu acho que deve ter sido muito difícil para os pais da Camila, principalmente para o pai dela, é quando ele chegava e falava assim: Camila, estou pensando em fazer alguma coisa, vamos. Ela virava assim: pera, vou perguntar para o Guilherme. Então eu acho que esse processo, deve deixar os pais muito putos, né? Por quê? Porque é esse momento de ruptura mesmo. Eu falo assim: peraí, agora eu tô casado com ele, né? Então eu não tomo a decisão mais sozinho. Então eu acho que E Gui, é difícil até para nós, sabe? sim, Para nós, assim, acabei recém-casado. Então eu saí, eu vivi um tipo de vida e do nada é uma vida diferente com uma outra pessoa, né? Que eu estou namorando há um tempo, mas assim, viver sob o mesmo teto, morar, ser um, é agora. Então assim, várias vezes, por exemplo, eu lembro que eu mesmo estava preocupado. Eu casei no mês passado e falei, nossa, esse mês eu não vou conseguir ir para São Paulo. Para quem não sabe, eu moro em Aparecida, meus pais, mas eu sou de São Paulo. É, e aí eu falava, nossa, eu não vou conseguir visitar meus pais e a gente também não vai conseguir ir para São José dos Campos, que é a cidade dos pais da Mariana. E a gente costumava fazer assim, quando a gente estava namorando, era um mês, ela ia lá na casa dos meus pais, aí um outro mês eu ia lá visitar os pais dela, e a gente estava assim. Mas aí agora, eu estava nessa pira, aí a própria Mari falou assim, amor, por que a gente está se cobrando isso? Tipo, quantas vezes os nossos pais visitam os nossos avós? Né? Tem essa pira? Não, agora, tipo, a gente acabou de casar, a gente está se organizando financeiramente aqui na nossa realidade. Quando der, a gente vai visitar vocês. Então, tem que. Não estou falando para falar assim com os pais, estou dizendo assim, para a gente entender que essa ruptura até a gente tem que fazer e é difícil. Então, pôr um limite. Mas peraí, por que essa preocupação tão grande em ter que ficar prestando contas? Eu não tenho que prestar contas mais para os pais. Entendeu? Agora eu sou um pai de família. sim, justamente. Agora você também tem as suas responsabilidades, agora você também tem os seus amigos, você também, entende? Você, assim como teus pais têm os amigos dele, que sempre ia para os amigos deles e não ia visitar os pais deles, agora é a tua vez de ir visitar os teus amigos, você criar a sua própria comunidade, né? E essa pergunta do Victor, vai lá, Fê. Qual que é a pergunta? Peraí que Quanto, aqui não desceu. quanto tempo deve ser depois de ambos se declararem um para o outro antes de iniciar o namoro? Ou seja, em quanto tempo eu devo Vitor, estar... eu adoraria ter uma receitinha de bolo para você e falar assim, olha, segue esse caminho desse jeito, desse jeito, desse Não jeito. tem. Mas deixa eu te falar, cada casal constrói, você é protagonista da sua história. Eu não posso te dar uma resposta pronta, sabe? O cristianismo, o catolicismo, tem até um vídeo do Gui, que ele fala assim, né? O Bento fala, católicos é católicos, que é universal e tal. É, mas católicos em grego é muito mais que universal. Ele significa assim, aquilo que abraça o todo, né? Então, ser católico é ser, sobretudo, equilibrado, prudente, né? Então, assim, eu posso te falar que isso pode, isso não pode, te dar uma receitinha, mas não é assim. Você, na caminhada com a mulher que você ama, sendo dirigidos espiritualmente por um padre, mas também sendo acompanhados por outros casais. Isso é muito importante na vida de um casal. Outras pessoas que vivem essa realidade, aconselhando e tal. Casais modelos, tá? Vocês vão discernindo o caminho de vocês. Tem casal que, por exemplo, conhece, namora há pouco tempo, já noiva, já casa e é um casamento super feliz. Tem casal que é mais tempo. E, enfim, isso é do tempo de cada um. O seu caso é esse, Gui? Eu e a Camila, a gente namorou um ano. Um ano a gente noivou, depois de 8 meses a gente casou. Então a gente passou um ano e 8 meses junto e casamos.
Mas por quê? E é justamente isso, não tem essa receita de bolo. A Camila, ela passou por um namoro de 6 anos. Quando eu e a Camila a gente se conheceu, a Camila tinha 27, 28. Não, 26. A Camila tinha 26, eu tinha 24. Então, assim, a gente já tinha passado por muitos relacionamentos, a gente já tinha uma certa maturidade, os dois já estavam trabalhando, entende? A gente estava em outro momento, diferente de alguém com 16, 17 anos, não vai casar de uma hora para outra, entendeu? E outra coisa, tem gente que, por exemplo, existem variáveis, sabe? Por exemplo, tem gente que é de comunidade, por exemplo, comunidade de vida, de aliança. Às vezes essas comunidades têm regras também, então um caminho de namoro, de discernimento. Aí, por exemplo, se está fora da realidade de uma comunidade, sei lá, tá na vida de paróquia mesmo, tem gente que que aí não tem esses fatores externos, mas, por exemplo, tem gente que tem que ser mais violento mesmo. Então, por exemplo, precisa de um tempo de discernimento maior, tem menos. Tem gente que para viver a castidade, por exemplo, não pode. Tem gente que se priva até mesmo de beijar até o casamento. Mas assim, gente, nunca julgue as pessoas, né? Nesse sentido, porque cada um tem um caminho, cada um sabe qual que é o que deve se viver e como deve se viver. Vitor, você é inteligente, entendeu? Você tem essa possibilidade. Então, muita conversa é importante, ó. Desde o momento que se declarar até começar o namoro, depende de vocês. Tem vezes que você já se declara e você já percebe que é recíproco e que já tenta o namoro, porque o namoro é isso. O namoro, ele é feito para acabar em um determinado momento, seja num casamento, seja para terminar, entendeu? Agora, tem gente que, no meu caso, eu me declarei, mas a Maria, ela era de uma comunidade de aliança. Então, nós vivemos um caminho de namoro, e aí depois aí nós vivemos um caminho de namoro. Só que assim, eu fiquei flertando com ela, a gente se conhecendo, tal, tal, tal. E isso foi por 3 meses. Aí depois tivemos 3 meses de caminho de namoro. Por nós, a gente até já, tipo, naquele momento que eu me declarei, a gente até daria o passo do namoro. Só que por essa variável externa, que era a regra da comunidade, a gente viveu. E foi maravilhoso, tá? Não me arrependo de nada que eu vivi. Mas cada casal tem a sua história, e aí não tem muito como eu te dar uma receitinha de bolo. É importante sempre isso. Busque a Deus e tenha princípios inegociáveis. Então, assim, castidade, os planos têm que estar perto de um do outro, mais ou menos. Porque, assim, você não pode estar com uma pessoa que você não conhece ou que você não sabe nada dos planos dela, porque se isso se arrastar e vocês não se conhecerem, uma hora tudo isso vai aparecer. Eu espero que não seja num casamento que apareça, entendeu? Sim. Que isso seja resolvido antes. Fê, já vai fazer 1h45 que a gente tá aqui. Eu não vi esse tempo Esse passar. assunto rende. Eu não vi. Esse assunto rende. Nossa, gente, tem muita coisa para falar aqui ainda, mas vamos deixar para uma segunda parte, né? Vamos. Vamos deixar para uma segunda parte, porque senão a gente não sai daqui hoje e a minha mulher vai me matar. Até porque a patroa já tá aqui querendo dormir já. Ó. Se eu não esperar a criança, lascou. Mas assim, gente, eu queria agradecer de coração por vocês estarem aqui mais uma vez. Venham fazer parte da comunidade Exarquenegdo, né? O que vocês estão vendo aqui, vocês vão ver muito mais da comunidade, entende? Vocês vão ouvir muito falar sobre relacionamento, casamento, sexualidade, pornografia, masturbação, por aí vai. Vocês vão ouvir muito o que vocês estão ouvindo aqui lá, só que bem mais estruturado, bem trabalhado, né? Então, assim, vem fazer parte. No link da minha bio, no meu direct, você pode vir falar comigo. Fê, cara, obrigado. Gostaria de convidar também, né? Quem quiser lá, me seguir lá no Instagram. Eu vira e mexe falo sobre o tema, tenho falado muito sobre matrimônio, sobre relacionamento, mas sobre assuntos cotidianos da vida de uma pessoa católica, né? Então, é bem testemunhal lá. E gostaria de convidá-los também no link do meu perfil. Eu ia falar isso pra você. Um conto. Porque para quem não sabe, eu sou escritor, gosto muito de escrever e eu acho que faz parte desse processo de transformação pessoal enriquecer a nossa imaginação com a cultura e com a beleza. E eu escrevi um conto chamado Globos, que ele fala justamente sobre o valor do ser humano. E ele dá justamente margem para uma reflexão sobre a castidade. Então, não só a castidade, mas o valor, né? Então, assim, gostaria de convidá-los, é muito baratinho pela Amazon Kindle, é R$ 1,99. Então,
perdão, R$ 2,99. Então vocês podem lá adquirir, ler e aí mandem as avaliações. Eu vou adorar partilhar sobre isso, tá bom? Mas ele foi um conto que surgido da reflexão durante muita reflexão e oração a respeito da dignidade da pessoa humana. Então, tudo isso que a gente falou aqui entra nisso. Você é especial, né? Eu vou falar uma coisa agora que você só vai entender se você ler, mas o seu globo é muito bonito e você precisa valorizar isso aí, entendeu? Gente, deixa eu fazer um marketing aqui agora. Eu li esse. Gente, é sensacional. Sensacional mesmo. Então, você tem dois motivos para ler. O primeiro, para você ler, para você refletir, conhecer, você não vai se arrepender. É simplesmente sensacional. Segundo, você estará ajudando financeiramente um casado. Um casado não é fácil, né? Então, vocês pensem nessas duas coisas. Primeiro, vai ser um benefício próprio. Segundo, você vai estar ajudando o irmão, né? Então, gente, de verdade, eu li em primeira mão, que conto sensacional. Eu fiquei pirado, fui falar com o Felipe, Felipe, essas coisas, aquilo, não sei o quê. Cara, de verdade, sensacional. Vocês não vão se arrepender. Vai lá no link da Bio do Felipe e compra isso aí. E como ele falou, gente, o perfil do Felipe, eu falei, o Felipe nem esperava, esses dias eu soltei para ele e falei assim, Felipe, você é um cara que eu admiro muito. Você é um cara que eu admiro muito, porque eu vejo você muito desejo de santidade, muito desejo de fazer a vontade de Deus e muito perseverante. Então, assim, o Felipe é um cara que merece muito ser olhado, né? Ser olhado e falar assim, caramba, referência. Então eu vejo o Felipe como um homem que é referência. Então que vocês tenham o Felipe como referência, assim, também como eu tenho, tá? Porque vale muito a pena. E são amizades assim que nos santificam mais. E eu agradeço demais pela amizade que eu tenho com o Fê, porque ele me ajuda bastante, tá? Então, gente, sensacional. Obrigado. Segue o Felipe aí, de verdade. Boa noite. Fiquem com Deus. Rezem e peçam todos os dias a graça da pureza e da castidade, que isso realmente permeia a oração de vocês. E contem também com a oração constante da gente, né? Que pelo menos eu rezo sempre isso, pedindo para as pessoas a graça da pureza, porque eu sei como que é difícil viver sem ela. A pureza e a castidade sejam nossas guias, tá bom? Tem até um post que eu falei sobre isso no Eu Católico. Então, o Eu Católico Muito obrigado pelo convite, o viu, Eu Gui? Católico vai subir esse post que ele acabou de falar agora nos stories. Todo mundo vai lá nos stories, vai curtir, vai compartilhar aquele post. E eu vou subir o post do que eu falei sobre a Ana Clara, dela ter o pai como referência para namorar. Vocês vão curtir o post e vão compartilhar o post. Combinado? Se vocês entenderam, escreve aí no comentário. Combinado. Tá? Gente, Deus abençoe vocês. Fê, Deus te abençoe. Obrigado por esse papo sensacional que a gente Obrigado, teve. Gui. Vamos marcar mais vezes. Ou se precisar, vamos falar mais vezes, tá bom? No mês passado eu estive ausente por causa do casamento, você entende? Normal. Mas agora voltei com as reflexões e tal aqui na página. Pode contar comigo, tá? Então, beleza. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe vocês. Sejam santos. Amém.